e senhores, o que fazer sob a ótica jurídica no plano criminal quando o criminoso é aquele detentor do mais alto cargo na esfera judicial desse país? O que fazer? O criminoso é aquele que está numa cadeira do Supremo Tribunal Federal. Por que que ele é praticamente intocável? Porque acima dele não há ninguém que possa puni-lo, atribuir a ele uma reprimenda, uma condenação por um crime que ele queira praticar, ou já tenha praticado, como aqui nós estamos vivenciando no nosso país. O que é possível fazer? Porque quem, pela Constituição Federal, que foi mal redigida, porque jamais o legislador imaginou a possibilidade de que a Suprema Corte, a mais elevada instituição desse país, que responde pela organização do Poder Judiciário e pela mais alta corte, no sentido de reprimir, condenar, punir, faça ato que comprometa a sua autoridade, que seja ela a própria criminosa, que sejam seus membros criminosos, criminosos de crime comum, até de homicídio, com dolo eventual, crime de abuso de autoridade, crime de condenar pessoas inocentes, como fez Alexandre de Moraes, a pena de 14 anos, alegando que era golpe, através de instrumentos armados. Qual é a área, qual é a arma que se utilizou nem canivete? E uma mulher que escreveu, perdeu uma né na estátua, 14 anos de cadeia. Os crimes que estes, que estavam ali ocupando cadeira e ainda estão, e é esta questão que eu coloco, ficou o dito pelo não dito. Eles são intocáveis. Pela nossa legislação, pela Constituição Federal, não há nada, nada, e ninguém que possa condená-los e julgá-los antes de condená-los. Por isso, senhoras e senhores, fundamental é antes destituí-los da função que exerce. Por isso, aí está esse emaranhado que é quase insolúvel, é necessário que o Congresso, especialmente o Senado, através do impeachment, destituam estes 4 criminosos das funções que exercem. Eles, destituídos do cargo de ministros do Supremo Tribunal Federal, eles são homens comuns como eu, como o Selmar, como o Pedro, como o João, como o Maurício e qualquer outro. E aí eles serão condenados por juiz natural, chamado juiz natural, que é o juiz de primeira instância, como por crimes comuns que praticaram. Mas se não fizermos isso, eles são intocáveis e permanecerão lá praticando os crimes que praticam. E o que é pior, senhoras e senhores, de tudo isto, é que este Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é uma vergonha, é um fantoche, é um homem de uma envergadura moral desprezível. Porque
não representa uma instituição tão forte como é o Ministério Público. O Ministério Público, pela Constituição Federal, lá de 1988, quando constituída, chegou-se a atribuir a ele a condição de um quarto poder. Tal as atribuições que a ele foram designadas. Meu irmão, como procurador-geral, foi procurador do Ministério Público, aqui no Rio Grande do Sul. Chegava a dizer, é muito, ou são muitos os poderes que nos atribuem. E muita responsabilidade que nos atribuem. Mas até este procurador, eu nunca tinha visto e não vou ver jamais na história desse país um procurador tão não procurador. Alguém como Pilatos, que lava as mãos e que deixa o outro se arvorar no direito de deter poder que é exclusivamente seu. Autor da ação penal. O Alexandre de Moraes simplesmente colocou o Gonet, Paulo Gonet, na condição de subalterno. Na medida em que ele, Alexandre, se atribuía a condição de procurador, Ministério Público, de investigador, Polícia Federal, juiz, ele mesmo, vítima, e ao mesmo tempo executor da pena que ele atribuía nas proporções que ele determinava, estratosféricas, fora de qualquer contexto, quando está lá no ordenamento jurídico nosso, os limites para o julgador estabelecer penas de delitos determinados, ele simplesmente desconhecia e desconhece. Foi o verdadeiro arbitrário, tirânico, perverso. E antes de tudo, um sádico. Isto é Alexandre de Moraes, sádico, perverso e, no meu conceito, comprometido. É um psicopata. Quando ele fez 3 gestos, definiram para mim a ideia que eu tenho dele. O primeiro, aquele que ele fez, dizendo que esse cara é para ser executado. O outro, quando ele levantou esse dedo junto a uma torcida lá no estádio de futebol. E o terceiro, quando ele sorria e debochava das condições daqueles presos que ele conduziu para um presídio quase como da Alemanha nazista. Grupos e grupos, por ônibus condenados a um pavilhão enorme, com banheiros que não permitiam uso para todos. E ele debochou de gente simples, humildes, que ele colocou lá. E que não tinha, pela Constituição, pelas leis, nenhuma autoridade para tanto, mas fez com propósito único de se valer da sua autoridade, como um imbecil e psicopata que é. Com essas palavras, senhoras e senhores, fiquem com Deus.